E aí galera, beleza? Vamos começar mais um programa Investindo na Bolsa. Hoje nós vamos falar dos primeiros passos para quem quer começar, né? Hoje está todo mundo, depois que a Bolsa atingiu aí os 100 mil pontos, está todo mundo querendo mexer com Bolsa de Valor. Então hoje eu trouxe aqui o Rafael Mendonça aqui, para poder... Ele é um cara que tem essa questão técnica mais apurada. E do meu lado aqui, do meu outro lado aqui, eu tô com o Emerson Rocha, que é um investidor que nós já trouxemos aqui, que é mais agressivo, né? Eu sou mais conservador. Então a gente vai falar assim do começo e quais são as possibilidades com esses três perfis. Eu mais conservador, o Rafa mais técnico e o Emerson mais agressivo. A gente vai explicar passo a passo como é que você começa nesse mercado. Emerson, fala um pouco aí, como é que começa nessa história de investir na Bolsa? Quais são os primeiros passos assim técnicos para começar? Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, o primeiro passo é você ter um dinheiro que você separar um dinheiro para aquilo que você sabe que se você perder, você aceita aquela perda. Não precisa ser um dinheiro grande, pelo menos para começar, você não precisa começar em ações, você pode começar por mini contratos, vamos por assim. Mini índice, né? Pode ser até uns 50 reais, só para começar a brincar, né? Eu indico um pouquinho mais para você não ser cortado muito rápido da corretora, né? Uhum. Você coloca uns 100, 150, 200 reais, daí um pouquinho para mais a 500. Uhum. Então você abre essa conta, vamos dizer, numa corretora, você escolhe uma corretora para abrir a conta. Essa conta ela não tem custo, mas você vai pagar ali pelas corretagens. Então, quer dizer, escolher uma corretora que seja mais barata, você estudar isso, quais delas podem ser as mais baratas no mercado, e começar abrindo sua conta. Entendi. E aí é o seguinte, depois que você abriu sua conta, igual a gente falou, a primeira opção para quem está começando, eu acho que é o mini índice, né, Rafa? O mini índice é onde o cara entra com pouca grana e começa a brincar ali, entender como é que funciona, pelo menos o mercado, né? Sim. Hoje as corretoras disponibilizaram margens bem reduzidas para os iniciantes começarem. A questão da margem, igual você falou, interessante, 50 reais. Tem corretoras que exigem apenas 15 reais para você operar um mini contrato de índice. Sei. Só que eu acho isso um pouco arriscado. O ideal, se dá uma voltadinha, o cara já sai. Já, né? Te estopa e a corretora acaba te cobrando taxas de zeragem pela mesa, pelo risco, né? Entendi. O ideal é que você disponibilize um capital. Na minha sugestão, na minha opinião, né? É que você tenha em média R$1.000 para operar cada mini contrato futuro. 1.000 para cada mini contrato. Para cada mini contrato. E uma meta ideal aí para um iniciante é de 200 a 250 pontos por dia, para você ter um financeiro legal. Mas com 250 pontos por dia, o cara racha de ganhar dinheiro, não? Com um mini contrato, depende. Com um mini contrato você vai fazer aí 30 reais mais ou menos. É Sim, pouco. sim. Mas, aliás, 250 pontos são... Desculpa. Não, dá tipo, deve dar mais ou menos tipo uns... 50 reais. 50 reais mais ou menos, 50 reais. Mas já dá, o cara coloca, vamos pensar aí, R$1.000 e começa já dá 50 reais por dia, né? 5%. Se ele conseguir acertar as operações, ele vai embora, né? A gente, é importante, por isso que eu trouxe esses três perfis aqui, por exemplo, eu inclusive hoje, na hora que a gente terminar o programa aqui, né, eu tô apertado ali, que apesar de eu ser conservador, eu fiz a operação mais arriscada, então eu vou correr para lá, exatamente para poder observar o que está acontecendo assim. Então eu acho que a questão emocional é uma coisa que a gente tem que falar. Você tem que estar pronto tecnicamente para operar, não é isso? Ou seja, conhecer como é que funcionam os gráficos, como é que o Fibonacci principalmente, sim. Né? E essas reações, e também trabalhar muito o emocional, né, Emerson? O emocional é uma coisa que tem que ser muito observada, porque é a hora que, por exemplo, como operando lá no simulador, né, que inclusive para quem começar, você tem um simuladorzinho lá para você entender como é que funciona, vale a pena. Eu no simulador, eu sou o rei da cocada preta, mas na hora que entra na real, eu dou uma afinada. Fala um pouco disso aí, Emerson, como é que é a história assim, do emocional para a pessoa que vai operar na Bolsa de Valor? É aquilo, a partir do momento que você entende que aquele dinheiro que você está usando, vamos dizer assim, que você entrou com ele, você não vai precisar dele, você opera mais facilmente. O grande problema é você sabendo que você precisa daquele dinheiro você tem que pagar uma conta naquele dia, e isso te deixa, vamos dizer assim, emocionalmente abalado. E a diferença entre, igual você falou, né, você tem um simulador, você tem uma conta real, a diferença é só emocional, mas o emocional é o que pega. É a diferença, né? É a diferença, ele é que faz a diferença. Então o importante é você saber o seguinte, aquele dinheiro que você está com ele,
Posso perder? Posso perder. É o ingresso que eu estou pagando para começar aquele jogo, vamos dizer assim. A partir do momento que eu sei que se eu chegar naquele valor e eu aceito aquela perda, você opera mais tranquilamente, vamos pôr assim. Tranquilamente nunca, que você nunca aceita perder, né? E virar a cabeça. Às vezes você está porque o mercado não é o que eu acho, é o que o mercado vai fazer no dia. Sim. Então você achar que o que você está fazendo é o que vai estar certo, é isso que muitas vezes te faz errar muito e te ter vamos dizer assim, uma perda muito grande. Você acha que o mercado vai subir. Tá caindo. E você acreditando que vai subir ainda, quer dizer, sua você cabeça tem que parar. Chega uma hora que você liquida a posição, né? Sai da posição. Encerra a posição, assume o seu erro, que sua análise está errada, e encerra a posição e abre outra posição novamente. Começando outro jogo. Começando outra operação. Porque se você entrar no modo automático, você acaba entrando numa espiral negativa. Entendeu? Você não começa a raciocinar direito, você começa a agir por impulso e acaba aumentando cada vez mais as suas perdas. Entendi. Na minha opinião, para ser um trader consistente, são 3 pilares. O gerenciamento de risco, o lado psicológico que vocês estavam comentando, e a questão da análise técnica. Juntando esses 3 pilares, eu acho que o trader consegue ter uma boa consistência no mercado e consegue já viver do mercado. Sem qualquer um deles, eu acho que é praticamente muito difícil um trader ser consistente no mercado. Lembrando que o que acontece é o seguinte, a gente falou aqui dessa questão, ele falou desses 3 pilares, e uma questão importante é o seguinte, não existe trader que só ganha. Então por isso que o Emerson falou muito bem, e o Rafa complementou aqui, por isso que é bom, recapitulando os primeiros passos, abrir uma conta na corretora, né? Abre essa conta, põe um dinheirinho lá. Normalmente a maioria das corretoras também oferece simuladores. Dentro do programa que você vai operar, você vai trabalhar com simuladores para poder entender como é que o sistema funciona. A partir disso é bom você começar, igual o Rafa sugeriu, com um contrato só, para você poder começar a brincar e saber que existe uma oscilação, né? Uma volatilidade. Então essa volatilidade, se você não tiver igual ele também disse, um valor para poder aguentar essa baixadinha, porque nunca você vai acertar 100%. Um trader de sucesso, eles falam que acerta mais ou menos 60% das operações que faz. Então, você tem que saber também essa hora de parar. Então, para começar, essa questão do conhecimento técnico, que é o que o Rafa domina muito bem, o que tem estudado muito isso, inclusive a médio prazo a gente vai desenvolver também uns cursos, né, junto com o Rafa, junto com o Emerson também, a gente vai ter uns treinamentos presenciais também, para poder falar dessa vivência aqui, desses 3 diferentes modelos de operação que a gente tem aqui. O Rafa vai ser muito só no ambiente técnico, eu sou aquele cara mais fundamentalista e conservador, e o Emerson já tem esse perfil mais agressivo. Então a gente quer com esses 3 perfis aqui, apresentar para vocês tipos e para que você busque qual que é a sua característica entre as 3 posições que a gente tem aqui e buscar ganhar conhecimento para poder operar, e também para que as pessoas evitem os erros de iniciante, né? Que todo mundo comete. Eu cometi muitos erros no meu início, foi muito difícil. Não sei como é que foi seu início, não sei como é que foi o início do Emerson, mas foi bem difícil, assim, é bem complicado. O meu eu dei sorte, eu acho que como todo mundo, né, a gente dá sorte no primeiro e no segundo dia, né? Eu queria até que você contasse aquele caso seu no primeiro a história dia. Dos primeiros dias. Conta como é que foi, que eu achei legal. Eu tava com uma grana parada, o Emerson me ligou, me colocou num grupo de WhatsApp, o pessoal fazendo 3 mil reais por dia, 5 mil reais por dia. Eu falei, poxa, se alguém consegue fazer isso, eu também consigo. Eu só ainda não sei como. Falei, Emerson, como é que eu faço isso? Ele falou, olha, você tem uma grana parada? Eu falei, tem e tal. Então coloca uns 10 mil reais e tenta buscar pelo menos uns 200 reais por dia. Eu falei, poxa, tá muito bom, tranquilo. É fantástico, né? Fantástico, né? Falei, beleza, trabalhar de casa, ar-condicionado, tranquilo. Aí falei, beleza. No primeiro dia, a sorte de principiante que você falou, ganhei 700 reais. Já brilhou, né? Falei, poxa, 700 reais em um dia com 10 mil? Tô tranquilo. Segundo dia, 700 reais. Terceiro dia, uns 680, 700 reais também. Eu falei, poxa, já abri site classificados de carro, procurando carro de 100 mil reais. Falei, vou lavar a égua. Agora eu fiquei rico. Aí, beleza, 700 reais por dia. Aí eu falei, aí já vem a conta mágica. Se eu dobrar o meu tamanho, eu vou tirar 1.500 no dia. Eu devolvi todo o dinheiro que eu tinha ganhado nos 3 dias e perdi os 10 mil reais em uma semana. É muito importante a gente falar isso, como é que é importante, primeiro, você começar no simulador, estudar,
aprender um pouco sobre o mercado, porque o mercado é o seguinte, ele é um mercado que ele cria uma perspectiva fabulosa de rentabilidade. Sim. Mas em contrapartida também, se você não estiver preparado, é por isso que a gente vai fazer com uma periodicidade maior esse tipo de programa mostrando o nosso perfil. E aqui a gente não é igual esses caras aí que ficam falando na bolsa aí que só ganha. Não, a gente perde, a gente conta a realidade. A gente conta a realidade. Tem hora que a gente toma umas tamancadas, aí nem mas no geral a gente ganha mais do que perde, que é o mais importante. Sim. Né? Emerson, fala um pouquinho dessa coisa, dessas variáveis, conta alguns casos, por exemplo, aquele de ontem mesmo, que você abriu a conta. Conta esse caso dessa conta que você abriu. Conta pequena, né? Que é uma conta. Conta pra turma aí como é que é. A gente brincando no escritório, eu e o Rafa, juntamos uma turma e falamos assim, vamos abrir uma conta pequena pra gente ver se realmente dá certo começar a operar pequeno. Com 600 contratos, com 500 reais, com 600 reais. O pessoal falou, então vamos fazer isso. Abriu uma conta de 600 reais e todo dia, isso em 10 dias, nós aumentamos essa conta para 10 vezes o valor dela já. Assim, 10 dias. Mas ontem teve um risco doido, né? Ontem até que ontem eu vi que o mercado estava, todo mundo falando que o mercado ia subir. Eu esperei e eu falei, não, acho que vai cair. Só que ele realmente subiu. Eu na minha cabeça achando que ia cair. Mas depois ele não caiu, não? Pois é, mas aí já tinha me estopado. Aí, quer dizer, entendi. É aquele risco que você corre. Então eu pus o valor, eu alavanquei o máximo. Quer dizer, não indicar ninguém fazer isso. Porque aí eu já fui naquela premissa. E eu acredito que aqueles 650 reais, se eu perder, se eu tiver com 50, 100, 200 mil, são 650 reais a princípio. Sim, você colocou. Então eu fui nessa conta mesmo, a princípio, para testar isso, né? E igual você falou, e testar o emocional. Eu sei que eu tinha 650 reais. Então, alavanquei ao máximo que você pode alavancar. Alavancar significa o seguinte, o valor que você tem, você pode multiplicar ele na bolsa, vamos pôr assim, né? Entrar numa operação é muito maior do que é o seu dinheiro, o capital. Que é o seu grande risco. A corretora, ela segura, ela te dá como se fosse um crédito. Na verdade, porque o mini índice, você não chega a comprar um papel, você compra a variação dele. Sim. Então, a partir do momento que você se posicionou lá, ela vai digamos que você tenha R$1.000 só para exemplificar. Você comprou o índice a 100 mil pontos. Se ele cair até 700 pontos, como você tem R$1.000 lá, na verdade, a corretora deixa você operar. Então, ou seja, ele caiu 700 reais, mas você ainda tem teoricamente 300 lá de margem para você segurar. Então, ou seja, ela calcula o tanto que cair, a diferença do valor que cair sobre o seu saldo. Então, isso a gente chama de alavancagem. Então, você consegue operar, por exemplo, a quantidade de contratos que você... quantidade não, né? Você consegue operar uma quantidade maior de contratos e aí só que ela vai ficar monitorando o seu saldo. Se por acaso o índice cair num valor que for ultrapassar o seu saldo, a corretora automaticamente te estopa. Então isso é uma opção para quem está começando, para quem vai colocar pouco dinheiro, isso ajuda muito, né? Ajuda, mas também é bem perigoso, né? Por exemplo, um cara que tem R$1.000 na conta, começar no mercado, hoje com a facilidade das margens a R$50, o cara pode bater inúmeros contratos e qualquer oscilação do mercado, qualquer movimento de balanço do mercado, pode tirar o cara da operação assim, num instante. E depois, às vezes pode ser só um movimento de correção, ele corrigiu e depois acerta o movimento. No início aconteceu isso comigo. Quando eu operava pequeno, eu abria a posição, colocava o stop muito curto com medo de perder, colocava o stop muito curto, a posição vinha, me estopava e pegava a direção no mercado que eu achava. Ou seja, se você não tivesse colocado o stop curto, você teria ganhado dinheiro. Ela fez a volatilidade dela convencional, normal. Ela fez a caidinha para poder subir e aí na hora que ela deu a caidinha, você já ficou com medo e vendeu. Por eu estar muito alavancado, com um capital exposto muito grande, para a época que eu estava operando desse tamanho, acabou que eu tinha que encerrar a operação com o financeiro daquele não era bom para mim. Inclusive é o seguinte, eu estou estudando só a viabilidade técnica, nós vamos fazer, por exemplo, esses programas ao vivo, viu, Emerson? Nós vamos fazer uns quadradinhos, eu estou vendo como é que eu vou fazer tecnicamente. E você vai poder assistir, nós três operando simultaneamente, com cada um com um estilo distinto, e você vai, no mínimo, morrer de rir, porque é muito engraçado. Enquanto um está achando que vai subir, o outro acha que vai descer, e fica aquela coisa. E é bom mesmo operar em grupo,
grupo, né? Eu às vezes vou lá para a sala, o Emerson criou um ambiente onde é que pode ficar lá até umas 8 pessoas operando, que é um ambiente muito legal, que a gente acaba dividindo essa melancolia às vezes, né? Sim. Né? Então, assim, é muito interessante, mas, ó, o mais importante, a gente está falando a verdade aqui, então, enfim, a gente fala que toma prejuízo, mas o Emerson, por exemplo, é um cara que tem tido muito sucesso, e eu queria que você falasse um pouco isso, porque a gente está contando esses casos dos prejuízos aqui, como é que funciona. Fala para as pessoas se vale realmente a pena estar investindo, operando objetivamente no mini índice, que é onde todo iniciante vai começar. Conta primeiro quais são os... Pelo menos não precisa falar exatamente valores, mas cita alguns exemplos para as pessoas perceberem que... Conta o detalhe desse 650, como é que está hoje em 10 dias. Conta esse caso, eu acho que vai ser bom, que é um caso de ontem, dessa semana, né? Então eu acho que vai ser importante para o pessoal saber. Abrimos essa conta, então, de R$650, e todo dia a gente ia, vamos dizer assim, a gente ia operando. Comecei com 2, 3 contratos, vamos por assim, e aí a conta começou a crescer um pouco, eu comecei a aumentar, vamos dizer assim, a quantidade de contratos que eu estava batendo. É a mesma coisa de eu estar com um Fusca na garagem e estar saindo com a Ferrari. Sei. É mais ou menos isso. Porque você fala começando com muito contrato, né? Começar com muito contrato. Você tem um Fusca, mas um cara parou uma Ferrari, você vai falar assim, não, eu ando igual eu ando de Fusca, não é a mesma coisa. Quer dizer, se você não for conservador, a bolsa, eu não indico a pessoa que está começando, falar, eu vou largar o serviço para começar com bolsa. Não é assim. Primeiro você vai estudar o mercado, entrar com o contrato. Você está vendo que aquilo está crescendo, né? Sua posição está crescendo, você está conseguindo ser consistente durante muito tempo, aí você pode pensar nessa segunda hipótese. Mas se você vive, você precisa do dinheiro seu todo dia para você trabalhar, para pagar a conta, não use esse dinheiro todo na bolsa, porque é um risco muito grande você principalmente no começo. A dica que ele está dando, eu acho que é importante, é o seguinte: separa um dinheirinho, né? O ideal é que seja, vamos pensar em entre 100 e 500 reais, para você começar a ambientar com essa coisa, e aí você vai experimentar. Eu acho que se você traçar também um dinheiro definido, você acaba de uma maneira ou de outra, você tendo um controle emocional, você ficando mais tranquilo, né? Para você poder operar. Você põe aquele dinheiro lá, esquece dele, ó, esse dinheiro eu vou trabalhar ele. E tendo êxito, né? Aí vai, né? É um curso de aprendizado, né? Exatamente, é mais ou menos um curso que você está fazendo com você mesmo, que você vai começar a perceber as suas sensações lá. E aí Rafa, conta assim, aí por exemplo, o cara abriu a conta, começou a trabalhar nesse simulado, colocou os R$500, e aí, o que ele vai fazer? Na minha opinião é o seguinte, ele abriu a conta na corretora, fez o seu cadastro, logo após isso ele já começa a operar simulador, opera no simulador como se ele estivesse operando a conta real, porque o simulador é dinheiro infinito, né? Aí o cara já vai sem vamos dizer, sem um compromisso, sem um plano de trade, tenta elaborar um plano de trade, o número de operações que você vai fazer no dia, quantos pontos você vai buscar por dia. A longo prazo, por exemplo, se ele começou lá com R$500, transformou em R$1.000 em um mês, passa para 2 contratos, busca R$100 no dia, R$80 no dia e vai aumentando. A cada R$1.000 ele vai aumentando um contrato e, consequentemente, a meta diária vai aumentando, até eu chegar em R$500 por dia, R$1.000 por dia, que é um valor que dá para fazer, a gente conhece muito bem, gente que faz muito mais que isso no dia. Então é isso, os primeiros passos são abrir a conta na corretora, treinar no simulador pelo menos 1 semana, 2 semanas, para acostumar, né? O emocional não tem como treinar no simulador. O emocional igual eu falei, eu no simulador eu sou o rei da cocada preta, né? Eu ganho assim, o que acontece, que aí na verdade ali não tem o dinheiro seu rodando, então você acaba, pra você ver como é que a questão emocional ela influencia muito. Você sabe, por exemplo, no nosso caso aqui, no meu caso, eu sei mexer com a coisa técnica, eu sei mais ou menos essas coisas todas que envolvem esse tipo de operação, e o simulador, como eu não tô fragilizado pela questão do dinheiro ali, eu opero muito bem. Na hora que eu começo a operar o real, eu acabo não dando tão certo, no caso do mini índice especificamente. Sim. Aí é isso, operou no simulador, deu certo, aí começa a operar na conta real com um contrato, 2 mini contratos para fazer R$50 por dia ou perder R$50 por dia. E o mais importante é respeitar o seu plano de trade. Se você não respeitar, você não vai ter uma consistência, porque você tem que traçar, ser claro nos seus objetivos, sua meta diária de ganho, de perda, principalmente para o iniciante. Chega um ponto que você já está dominando o mercado, não dominando o mercado, mas dominando a técnica. Você achando que está dominando o mercado, é a hora porque que a arrogância também, depois o mercado vem e te coloca no lugar certinho. Entendi. Mas o ideal é traçar o seu plano, estipular uma meta,
Bateu sua meta, vai para o simulador, continua operando, estudando. Vai estudar, né? Vai estudando, acompanha o mercado. Quanto mais horas de tela, melhor. Mas o simulador é para você acostumar a executar uma ordem, enviar uma ordem. Você aprender como é que é o modus operandi. Exatamente, colocar um stop loss, definir um ganho, fazer uma saída parcial. Isso é interessante no simulador. Agora, o psicológico é totalmente diferente. Aí é melhor, na verdade. Então o que você está sugerindo é o seguinte: mesmo a pessoa começando com pouco dinheiro, primeiro ela aprende como é que opera o sistema e já corre diretamente para operar no real, que ela já vai trabalhando essa questão do emocional, operando com um contrato só. Como você disse, né, a gente está elaborando um material agora para o iniciante, ensinando esses passo a passos, esses passos, né, vamos dizer assim, como abrir uma conta na corretora, como executar uma ordem, como baixar uma plataforma, quais são os códigos do mini índice, quais são os códigos do mini dólar. Quais são os custos? Eu acho que os custos também. Liquidação da B3, eu acho que é importante a gente falar taxas, também. O que ele está exposto, como é que funciona a alavancagem financeira. Nós vamos falar tudo sobre isso no material que nós vamos disponibilizar no futuro aí para o pessoal. E o mais importante é o seguinte: a gente aqui em Belo Horizonte tem pouquíssima gente, aqui eu quase não vejo ninguém mexendo, nem treinando. Então, a nossa ideia aqui, porque nós não vamos ser igual esses caras que param de operar e começam a dar curso. Nós não vamos parar de operar. A nossa ideia é criar um grande grupo e a gente também fazer encontros presenciais, né, Emerson? Que eu acho que é importante, porque aqui a gente está vendo, mas, por exemplo, nós não estamos operando. E mesmo se estivesse operando, podia estar gravando e colocando as melhores partes. A gente quer... nós estamos elaborando como é que nós vamos fazer. Primeiro, igual, conforme eu disse, eu estou estudando tecnicamente como é que nós vamos produzir isso em vídeo. Nós vamos fazer umas produções ao vivo, igual já tem algumas pessoas em São Paulo, Rio, que fazem. Mas também a gente vai criar encontros, vamos chamar assim a princípio, não vamos chamar nem só de treinamento, de encontros que a gente vai produzir aqui em Belo Horizonte, para que a gente consiga reunir pessoas que estejam interessadas nesse tema para começar a investir na Bolsa, né, Emerson? Isso é muito importante, porque não tem... Às vezes a pessoa me procura, Emerson, não sei nem onde começo. E aí ele vai procurar na internet, não tem ninguém de Belo Horizonte que ele possa se comunicar. Normalmente não tem, né? A gente sabe assim, eu já operei, ou eu opero, ou quando você vai procurar uma pessoa, aquilo é um bicho de 7 cabeças, a pessoa acha aquilo, e você procurar uma pessoa que já perdeu dinheiro, é a mesma coisa você você procurar um jogador de futebol que não joga mais, quer dizer, né, não tem jeito, ele não vai saber as técnicas atuais ou vai ter medo de falar, não entra nisso não, que isso é problema. Então você tem que estar com alguém que realmente esteja no mercado. A gente está caminhando para o final do programa, então assim, eu acho que a principal notícia que a gente dá nesse programa hoje é exatamente o seguinte: nós estamos aqui em Belo Horizonte, nós vamos começar a produzir e gerar conteúdo e participar, vocês, disso tudo que a gente falou hoje. A gente vai te ajudar na abertura da sua conta, vai te ajudar nos primeiros passos, inclusive no ambiente técnico. O Rafa, a gente vai criar um material não só para poder apresentar presencialmente, mas um ensino continuado, onde é que você vai fazer o curso presencial e depois vai ficar periodicamente em contato com a gente para você começar, porque quanto maior esse grupo de investidor daqui, eu acho que a gente, além de ensinar, a gente vai conseguir aprender muito com essa turma, né, Emerson? Eu acho que vai ser muito interessante, e essas diferentes características, talvez eu já toquei nesse assunto algumas vezes, que nós temos aqui o Rafa nesse ambiente muito técnico, eu mais no fundamentalista e conservador, e o Emerson no mais agressivo. Eu acho que ele apresenta bem as 3 perspectivas que tem de gente que opera na Bolsa de Valores. Então é por isso que a gente quer criar esse grupo, para que a gente consiga produzir melhores resultados cada vez mais, né? O Emerson já está aí lavando a égora, como diz o ditado aqui popular, né? Um que joga muito pesado e tem muito êxito, e eu estou assim, tentando aprender essa característica dele mais agressiva e tentando aprender com o Rafa esse ambiente mais técnico e contribuindo também com alguns comentários mais conservador, mais fundamentalista. Então, a nossa ideia é essa coletividade, e quanto mais gente a gente conseguir colocar nesse grupo, nós vamos chamar mesmo de um grupo mesmo, onde a gente vai treinar e vai juntar pessoas para poder operar na Bolsa de Valores. Seria isso, Emerson? Isso aí, excelente ideia, acho que é isso mesmo, né? Nós estamos focados nisso agora, fazer esse trabalho, e vai dar certo. Vem com a gente que vocês vão gostar. Rafa, a última palavra para a galera aí que está querendo começar, você que está vivendo só de trade aí, dá uma chamada na turma aí para a turma começar a mexer, que vale a pena, não vale? Vale a pena. Hoje eu posso dizer que no início foi muito difícil, mas vale a pena. Se estudar, dedicar,
traçar seu plano, seguir seu objetivo, correr atrás, vale a pena. Conta com a gente que você vai longe. Beleza. É isso aí. Nós vamos ficar por aqui hoje então com esse programa. É o seguinte, siga o nosso canal aí que nós vamos começar a fazer mais programas. A gente vai começar todas essas iniciativas que a gente tomar aqui desse pequeno grupo, que por enquanto são 4 pessoas, o Cláudio está ali assistindo também, mas a gente vai fazer um núcleo aqui em Belo Horizonte para poder mexer só com Bolsa de Valores, beleza? Grande abraço para vocês, semana que vem a gente está de volta aí com mais um programa desse aí para conversar mais sobre Bolsa de Valores. Grande abraço. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!